Partindo para a última questão, a história mostra que a guerra faz parte da vida humana desde tempos imemoriais. Apesar do enorme cortejo de sofrimento e miséria, elevado preço em mortos, feridos, mutilados, desalojados, enfim. Vem traçando aqui, tecendo considerações acerca das guerras, e há uma parte que é bastante interessante, é aqui no final. Depois de discutir sobre possíveis questões, possíveis motivos, ela vem e pergunta: a mais importante dessas questões é a de saber se a guerra pode, em alguma circunstância, ter justificação, ou se, pelo contrário, é sempre incorreta. Outras questões importantes são também as de saber como deve ser travada e o que se deve fazer uma vez a guerra terminada. São as três principais teorias que tentam responder essas questões: o realismo, o pacifismo e a teoria de guerra justa. E vem e afirma: dentre as razões apresentadas para as origens de várias guerras, segundo historiadores, os interesses motivantes da Primeira Guerra Mundial relacionaram-se ao interesse do Império Czarista em estabelecer uma aliança com a Alemanha que pressupunha a divisão das colônias africanas entre as duas nações, ameaçando os interesses hegemônicos da Inglaterra. Essa é uma alternativa que vem, a primeiro momento você pode ler, mas depois você tem que cair em si e tem que analisar alguns termos que vem nela que levam ela a ser a incorreta. Ele não fala que Império Czarista é esse, mas a gente sabe, e se não sabe, a partir de agora já vai ter esse conhecimento. Czar é rei em russo. Então, o czar. Então, a gente está sabendo aqui que esse Império Czarista é o Império Russo. Em estabelecer uma aliança com a Alemanha essa recém-formada, recém-unificada. Então, esse Império Russo, de proporções enormes, ainda muito agrário, com aliança com essa Alemanha recém-unificada, que pressupunha, então, esse interesse, esse acordo entre os dois, iria basicamente iria deixar ali pré-acordado a divisão das colônias africanas entre apenas essas duas nações, ameaçando os interesses hegemônicos da Inglaterra, como se lá, nessas colônias africanas, todas essas fossem da Inglaterra, porque aqui só está citando a Inglaterra e está dizendo que está ameaçando os interesses hegemônicos da Inglaterra. Me entende que essa alternativa tem um quê de que você lê assim e fica um pouco na dúvida mesmo? Me entende que não faz muito sentido eu afirmar que houve um acordo entre Rússia e Alemanha nesse contexto de partilha da África? Concordam comigo que esse suposto acordo, né, esse suposto união de interesses entre Rússia e Alemanha naquele período não iria apenas ameaçar a Inglaterra? Vocês concordam comigo que a partilha da África, o nome já está dizendo partilha, foi entre vários países, né, não só a Inglaterra. A Inglaterra porque era um grande nome, né, de referência não só europeia, mas mundial também. Mas essa alternativa a gente lê, pode até ficar com dúvida porque ela vem com termos corretos, mas é aquela que a gente fica realmente na dúvida e acaba optando por não marcar. Política agressiva. Então, os interesses motivantes da política agressiva da Alemanha nazista, então Segunda Guerra Mundial, foram os efeitos da crise de 29, que levaram ao fracasso do governo democrático alemão, fortalecendo o liberalismo político e econômico do Estado como mecanismo de superação da crise econômica. A gente tem noção, só para a gente se localizar, a gente tem a noção que a crise de 29 foi após a Primeira Guerra Mundial, então a Europa fisicamente acabada mesmo, o território que eu estou dizendo fisicamente mesmo é acabado, não é mesmo? Não seria diferente com a Alemanha. Os Estados Unidos saem no grupo vencedor e ainda saem com um território muito menos destruído por estar em outro continente, então exportam demais. Em 29, crise de superprodução. E é justamente nesse período onde a Europa está começando a se reerguer. A Alemanha, para além dessa questão desse desgaste físico, geográfico que eu estou dizendo, há também essa vergonha internacional,
né? Essa descrença na Alemanha como um país que fosse capaz de se manter, mesmo que fosse ter alguma notoriedade, justamente pelo fato lá do Tratado de Versalhes, né? Enfim, a Alemanha sofreu diversas retaliações, teve que devolver territórios, enfim, foi realmente assim algo que foi considerado uma humilhação perante não só ao continente, mas também ao mundo, né? Então a gente vê que são fatores que enfraqueceram bastante, que tira bastante a esperança de um povo, de uma nação. E aí, para ela só duas alternativas é que viriam, né, a calhar. Ou ela virava socialista, porque era algo que estava muito forte. A gente tem ali próximo, né, a esse território, Rússia, que tinha acabado de viver sua revolução, então as ideias estão fervorosas. Ou então o Estado vinha e se intervia diretamente em tudo, desde questões de liberdade, de expressão, economia, partidos políticos, enfim. E aqui na alternativa a gente tá vendo que justamente o contrário, né? Não houve o fortalecimento do liberalismo político e econômico. Justamente a gente vê que nesse período, um pouco mais pra frente, eles encontram na figura de um homem que não é alemão, é austríaco, mas encontram na figura desse homem o que os alemãos querem ouvir. Aquilo que aquele povo que já passou por tanta coisa quer ouvir. Nós somos merecedores, nós somos melhores, botando bastante aí esse nacionalismo. E nós temos esse direito, enfim. O resto da história a gente já sabe que é justamente essa política agressiva da Alemanha nazista de Hitler. Então, aqui o início tá certo, mas realmente o final é que acaba com a questão. A Segunda Guerra Mundial, então, os interesses motivantes da Segunda Guerra Mundial estiveram baseados no fracasso da política de apaziguamento desenvolvida pela França e pela Inglaterra, que buscava uma aliança política e militar com a União Soviética para combater a ascensão do nazismo na Europa. Isso realmente, né, ocorreu, essa aliança, né? Isso a gente não pode dizer que está errado porque isso não existiu, porque houve sim, na tentativa de parar aí, né, a Alemanha de Hitler, que estava fervorosa, por motivos que a gente já viu na alternativa anterior, mas interesses motivantes da Segunda Guerra Mundial, esse não é, né, o interesse principal que motivou principalmente a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a gente teve uma grande guerra, que foi dividida em duas partes. A gente sabe que o início da Segunda Guerra Mundial foi lá no final da Primeira. Questões que não ficaram resolvidas, a Alemanha, enfim, né, como eu já falei aqui anteriormente, extremamente desmoralizada e querendo esse sentimento todo, sabe, enrustido dentro dele, o imperialismo ainda tendo aí suas competições, essas competições de dominação. Então a gente vê que essa união, em certo momento da história, aconteceu, mas que ele não foi o motivo, o interesse motivante para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Os interesses motivantes da Guerra Fria vincularam-se à corrida armamentista que mantinha as corporações bélicas soviéticas e estadunidenses e financiava as campanhas presidenciais dos líderes dos Estados Unidos e da URSS, União Soviética, defensores de um conflito armado entre as duas nações. E aí o que mata essa alternativa é o termo conflito armado. Defensores de um conflito armado, não. Ninguém de fato queria travar essa briga porque sabia que ia ser uma coisa fervorosa e que iria destruir não só esses dois países, mas tudo à sua volta. Então, por mais que a gente veja aqui termos corretos, a gente, né, sabe, essa corrida armamentista é inteiramente ligada à Guerra Fria, mas defensores de um conflito armado é realmente algo que faz com que a gente fique com o pé atrás em relação a essa alternativa. Finalmente, a alternativa 5, que é a correta. Então, né, os interesses motivantes da Guerra do Vietnã, associados à resistência francesa na concessão da independência da Indochina após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e a disputa por áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Guerra do Vietnã,
Vietnã, que estava num contexto de Indochina, que se chama Indochina porque justamente está aí na Índia, é um território que é entre a Índia e a China, que era, né, era uma possessão francesa e que teve aí realmente essa resistência francesa nessa concessão da independência desse território, que é formado por Vietnã, também por Laos e Camboja, nesse contexto de Guerra Fria. Se é pra gente falar, a gente então cita esses três países. E território esse que, logo após também essa derrota do Japão, que já é, né, uma grande, para uma área de influência, já é uma grande coisa, já dá uma queda bastante, assim, no que se diz de independência, no que se diz autoridade. Para além disso, a gente ainda tem essa disputa por áreas de influência. Então, quando a gente vê na Guerra Fria essa disputa, né, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, capitalista, socialista, a gente vê que não é uma coisa que está ali isolada. Estados Unidos chegou e se alojou num ponto e o RSS chegou e ficou em outro ponto. Não. Já é ali uma região que já é assolada por alguns outros acontecimentos que naturalmente já dividem opiniões, já dividem culturas, já dividem pessoas. Então, a gente vê que são fatores associados. Resistência francesa em assumir, né, em reconhecer essa independência, a derrota do Japão e, para completar a cereja do bolo, a disputa por essas áreas de influência na Guerra Fria.